Acho que o senhor tem uma função agora, numa provável ou possível volta à Câmara dos Deputados, no governo Temer, porque, aparentemente, neste momento, pelo menos, a sua imagem de réu numa ação penal, a sua imagem de réu no comando da Câmara, é prejudicial à imagem do novo governo. Até porque o senhor seria o primeiro ali na linha sucessória. Na linha de sucessão. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte. Em primeiro lugar, essa é uma discussão que eu fiz, inclusive, na apresentação da minha defesa, quando foram julgar a aceitação ou não da denúncia no processo. O artigo 86 da Constituição, que fala que, admitida a acusação por 2/3 da Câmara, será o presidente processado no Supremo por infração penal comum e no Senado por crime de responsabilidade, e que prevê o afastamento por 180 dias, limitado a 180 dias, ele coloca no seu parágrafo 4º que o presidente não é responsável pelos fatos acontecentes anteriores ao mandato. Então, para considerar isso, teria que considerar também que eu não poderia ser réu por ato anterior ao mandato. O processo teria que ser suspenso. E mais grave ainda, a pergunta que eu faço a você. Eu hoje, sendo réu, aliás, tecnicamente ainda não tenho a conclusão de réu, porque foi publicado o acordo e eu embarguei, ainda tenho que julgar os embargos. Mas, eu sendo réu, eu posso ser candidato a presidente da República em eleição direta? Posso. Porque a lei eleitoral e a lei do ficha limpa, para que você não possa ser candidato, você tem que ter uma sentença condenatória, no mínimo, de colegiado. Ou seja, eu não tenho sentença condenatória em tribunal colegiado. Consequentemente, eu sou apto a disputar uma eleição para presidente da República. Se eu posso disputar uma eleição para presidente da República, eu também poderia ocupar. O que o presidente não pode continuar presidente é se ele foi responsabilizado por uma infração penal no exercício do mandato de presidente. O senhor votaria num candidato a presidente da República que fosse réu no Mas Supremo Tribunal eu não estou Federal? dizendo nem primeiro que eu vou ser candidato e nem estou dizendo se eu votaria ou deixaria de votar. Cada um que vai responder para pedir votos. Eu estou colocando a situação que ela me perguntou. Um réu poderia ocupar, perante a legislação brasileira de hoje, pode. Mas Desde junho de 2013, a gente percebeu que as pessoas que começaram a ir para a rua de maneira espontânea, depois surgiram vários grupos, mas aquela manifestação de 2013 era mais espontânea e as pessoas têm um pedido explícito de combate à corrupção. O senhor acredita que existe uma possibilidade do Congresso brasileiro atuar nesse sentido? Eu acho que o Congresso atua em várias formas nesse sentido. Até quando afastou a presidente da República agora, apesar de ter afastado na acusação do crime de responsabilidade, não há dúvida nenhuma que esse ambiente de corrupção praticado basicamente pelo partido que estava no governo é o que deve ter motivado muitos dos parlamentares que decidiram a autorização do processo impeachment. O Congresso faz o ato de fiscalização e faz bastante, tanto que as próprias contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas vão ser apreciadas pelo próprio Congresso. E o Congresso sempre atua. A própria lei do ficha limpa, que foi feita considerada como marco, foi feita pelo próprio Congresso. Então, o Congresso está sempre disposto a aprimorar. A lei da delação premiada, ela veio depois dessas manifestações de 2013 que você falou. Então, o Congresso sempre sabe dar respostas. Agora, o Congresso tem que entender o seguinte, o Congresso é bicameral. Tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara é o representante da sociedade como um todo. Lá você tem todo tipo de representante que representa toda a sociedade. Não é a Câmara dos Deputados que é ruim. Se considera que ela é ruim, é porque a população que está lá refletida escolheu mal. Então, efetivamente, você tem uma representação, se ela for considerada ruim, porque a população que escolheu foi a ruim, que a maior parte, inclusive, deixa de votar. E o Senado Federal, que representa os estados, são eleições majoritárias. Então, esse Congresso é um Congresso sempre problemático, mas sempre sensível à opinião das ruas. Então, eu acredito, efetivamente, que o Congresso pode e deve aprimorar legislações de corrupção. E o Congresso contribui, sim, para o combate à corrupção, independente ou não de ter qualquer tipo de ser membro que possa ser acusado disso. O procurador Rodrigo Janot continua trabalhando e hoje incluiu vários nomes do seu partido, do PMDB, com pedidos de investigação, entre eles Romero Jucá, Renan Calheiros, aliás, Renan Calheiros com repetidos pedidos. O senhor acredita que esses processos terão um andamento normal, já que o senhor disse que às vezes o andamento é mais rápido, às vezes é... Veja bem, o que acontece é o seguinte, você vulgarizou o Instituto do Inquérito, porque você está abrindo inquérito por qualquer coisa que está se falando. O próprio Renan tem 13 inquéritos.
A vulgarização do Instituto de Inquérito é uma coisa ruim, porque às vezes só por ouvir dizer e abre-se um inquérito cria constrangimento. Eu não conheço o conteúdo desse que está abrindo. Está se baseado basicamente somente em delações premiadas. Quando eu falo a escolha, e eu fiz essa comparação ontem, foi até mal entendido, até pelo próprio Renan quando eu falei, é que efetivamente a minha denúncia foi levada ao pleno praticamente celeremente, quanto uma que tem com ele de bastante tempo, mais de 3 anos, não foi levada ainda ao pleno. Fiz esse comentário para comparar a seletividade. Sem entrar no mérito, acredito até que ele deva ser inocente até daquela situação. Eu não estou atribuindo culpa, nem que eu deseje que ele seja culpabilizado para poder melhorar ou piorar a situação que é tratada a mim. O que eu disse é a diferença de tratamento que tem sido dado no meu caso. Não adianta você abrir 200 inquéritos contra uma pessoa, se os atos processuais praticados pelo procurador não suportam a continuidade do inquérito ou não dão curso a qualquer coisa. O próprio inquérito contra mim, como já falei, eu não fui ouvido. Quando eu reclamei que a minha denúncia foi apresentada, ela foi apresentada em agosto do ano passado, tinha oitiva marcada, inclusive com a minha secretária, para a semana seguinte. E o procurador mandou eu pegar o processo de volta e apresentou rapidamente a denúncia depois que recebeu uma visita do ministro da Justiça no seu gabinete. Então, eu disse isso naquela época publicamente. Ou seja, o inquérito não estava pronto para poder ser a denúncia, não havia sido feitas as diligências, sequer a minha oitiva tinha sido feita. Então, não adianta abrir inquérito só para dar notícia de jornal que abriu 200 inquéritos e os atos processuais desse inquérito só são feitos no inquérito que envolve Eduardo Cunha.